Porque investir em ações a longo prazo tem o potencial de fazer a sua renda passiva explodir. Exatamente, um crescimento gigantesco de renda passiva com base no indicador Yield on Cost. Nesse vídeo eu vou explorar com vocês esse indicador, trazendo estudos detalhados para você entender a grande importância de se manter comprado em bons ativos, como a sua renda passiva cresce de forma poderosa e como isso pode te manter focado nas suas metas de longo prazo, né? Então a gente vai detalhadamente demonstrar para você a importância de reter bons ativos na carteira e trabalhar sempre com margem de segurança e reinvestimento dos proventos. Nesse vídeo eu vou explicar também por que eu evito trazer fundos imobiliários para minha carteira de investimentos de longo prazo, procurando concentrar os meus recursos em empresas, em ações, como o melhor veículo de investimento a longo prazo. Vou traçar para vocês um paralelo com os principais diferenciais que me levam a crer que as ações têm um potencial maior a longo prazo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, a intenção é trazer informação relevante para você fazer uma gestão eficiente da sua carteira de investimentos de longo prazo. Se eu te ajudar com as informações contidas aqui, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, deixe aqui a sua inscrição, deixe também um comentário e sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro ponto aqui é entender que as empresas são instituições dinâmicas, então elas podem melhorar ou piorar com o tempo. Quando você faz uma análise um pouco mais competente, identificando uma empresa com níveis qualitativos acima da média, acompanha o resultado da empresa, vê que a gestão vem entregando um bom trabalho, a tendência é que a longo prazo essa empresa entregue crescimento dos seus lucros. Veja que nós temos o exemplo claro da Itaúsa, um crescimento bem interessante dos lucros, saindo de 4 bilhões lá em 2010, alcançando agora o patamar de 13,4 bilhões em 2023. Podemos ver recentemente com as ações da CEMIG e também com as ações do Banco do Brasil, Então vejam que o Banco do Brasil pegou uma gestão competente a partir de 2017, que foi extraindo bastante eficiência das operações do banco, Crescendo carteira de crédito, crescendo bastante junto ao agronegócio, fazendo uma originação de crédito mais diligente, e tudo isso foi se refletindo num forte crescimento da sua lucratividade. A segunda dinâmica importante é entender que a cotação de uma ação tende a seguir os lucros que aquela empresa vem reportando. Então, se você tem uma empresa altamente lucrativa que vem apresentando o crescimento dos lucros, a tendência é que a longo prazo a cotação também vai acompanhar esses resultados. Veja um gráfico recente da Itaúsa, nós tivemos uma queda bem acentuada dos lucros no ano de 2020 e depois uma rápida recuperação. Percebam que a cotação ela acompanha, mas não de maneira totalmente simétrica, Existe aqui um delay. Então a cotação ela caiu bastante enquanto os lucros na verdade estavam subindo. Então o ano de 2021 e 2022 foi um excelente ano para encher o carrinho de Itaúsa. Por quê? Os lucros estavam crescendo e crescendo muito forte. Entretanto, a cotação ainda não vinha acompanhando esse crescimento dos lucros. Agora vejam que em janeiro de 2022 a empresa vinha dando claros sinais de recuperação da sua rentabilidade, porém a cotação nominal da Itaúsa em janeiro de 2022 estava na casa de R$ 7,71, Inclusive, durante todo o ano de 2022 ela ficou nessa faixa entre R$ 7,70 e R$ 8,20, então foi uma excelente janela para a compra de Itaúsa. E ao longo do ano de 2022, nós aproveitamos para reforçar a posição em Itaúsa, pagando preços muito descontados. Então vejam que o nosso preço médio aqui, ajustado pelas bonificações que recebemos e também pelo follow-on que nós participamos, está na ordem de R$ 7,41. Então recebemos lá 10% em ações da Itaúsa, participamos também do follow-on, e isso foi puxando o nosso preço médio para baixo, uma vez que nós aplicamos um total de R$ 13.405 e hoje nós temos 1.808 ações. Então, dividindo o total aplicado pelo número de ações, o nosso preço médio em cada ação é R$ 7,41. Vejam que eu não comprei 1.800 ações, eu comprei menos, mas recebi aqui uma bonificação, participei de um follow-on, tudo isso foi puxando para baixo aqui o meu preço médio ajustado. Vejam que nós nem estamos falando da cotação ajustada pelos proventos, que nesse caso ficaria na ordem de R$ 6,55. Esquece esse valor aqui, vamos trabalhar com o valor correto, que é R$ 7,41, que é o total aplicado dividido pelo número de ações. Porém, segundo as projeções de alguns bancos de investimento, como o BSBB, ele projeta que a Itaúsa deverá entregar um dividend yield na ordem de 11,3% ao longo do ano de 2025. Isso porque ele projeta que o Itaú estaria com excesso de capital sem ter aonde alocar esse excesso de recursos. Por isso, deveremos ter um payout mais elevado ao longo do ano que vem. Hoje a Itaúsa é negociada na casa dos R$ 10,86. Então, trabalhando com a projeção do BSBB, nós teríamos algo na faixa de R$ 1,10 por ação. Mas vejam que o nosso preço médio ajustado é R$ 7,41. Então, com base no preço que eu efetivamente paguei nas ações da Itaúsa, eu vou ter um yield on cost esse ano de quase 15%, o que é uma renda
muito interessante, né, pessoal? 15% ao ano só na forma de proventos, simplesmente por permanecer comprado na ação, aproveitando alguns fatores como a bonificação, a participação em um follow-on e agora vou ser muito bem remunerado ao longo do próximo ano. A mesma dinâmica eu tenho com as ações do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil hoje é a maior posição da minha carteira pessoal de investimentos. Eu passei 2 anos comprando ações do Banco do Brasil ao longo do ano de 2021 e do ano de 2022, momento no qual o banco estava muito descontado. Atualmente, o meu preço médio nas ações do Banco do Brasil está na ordem de R$ 16,94, né? E atualmente nós temos a projeção de R$ 2,80 por ação para os próximos 12 meses. Isso significa que, com base no meu preço médio ajustado, o meu yield on cost nas ações do Banco do Brasil ficará na ordem de 16,5%, um yield muito elevado. Percebam que agora eu tenho uma fonte de renda relevante que ainda vai me ajudar a reforçar ainda mais os meus aportes, aumentando a posição nas opções que eu considero mais atrativa no cenário de mercado atual. A mesma dinâmica nós temos com as ações da CEMIG, R$ 8,94 é o nosso preço médio ajustado pelas bonificações, entretanto, a ação deverá pagar algo na faixa de 90 centavos nos próximos 12 meses, o que nos dá um yield on cost de 10%, um yield muito interessante para uma ação de setor extremamente perene. Pessoal, agora vem um ponto muito interessante aqui da CEMIG. Nós temos lá um membro do canal, que é o Dário, e ele já investe na CEMIG há mais de 4 anos. Então ele participou das 2 bonificações de 30%. Isso puxou o preço médio dele demasiadamente para baixo, né? Então ele tem um preço médio na ordem de R$ 5,20. E só no ano de 2024 a empresa já pagou R$ 1,14 por ação. Então vejam que o nosso amigo Dário tem um yield on cost só em 2024 de 21,9%. Então ele permaneceu carregando as ações, fez alguns aportes pontuais enquanto o mercado batia na cotação e conseguiu ainda manter o seu preço médio na ordem de R$ 5,20. E agora no ano de 2024 recebeu um yield on cost de quase 22%. Então aqui é o verdadeiro poder de investir em ações a longo prazo, né? Então percebam que quando você compra barato, acumula número de ações, a tendência é que a sua renda passiva exploda a longo prazo. Por último, nós temos aqui a Klabin, né? Uma ação que nós temos um preço médio ajustado de R$ 3,30. A empresa deverá pagar 26 centavos por ação nos próximos 12 meses, mesmo pagando poucos dividendos. Nós temos aqui um yield on cost de quase 8% com as ações da Klabin, que, diga-se de passagem, é uma empresa extremamente defensiva. Então esse é um dos grandes motivos pelos quais você não deve se desfazer de uma boa ação, principalmente se você pagou barato para ser sócio de uma empresa que tem padrões de qualidade elevado. Você vai ser muito bem remunerado a longo prazo, uma vez que os lucros dessas empresas, como eu mostrei para vocês, têm uma forte tendência de alta. Então nos próximos 10, 15, 20 anos, o Banco do Brasil continuará lucrativo. É claro que em algum momento eu vou ter que reforçar a posição, pagando um pouco mais caro, mas mesmo assim o meu yield on cost sempre será muito generoso. Por quê? Porque no momento de estresse eu montei uma posição bem robusta no banco. Agora, por que é que eu prefiro as ações em detrimento dos fundos imobiliários? São alguns pontos, mas talvez o principal deles aqui é porque as ações ela têm um forte apelo para o crescimento do dividend yield a longo prazo, como eu mostrei para vocês. As ações podem pegar capital de terceiros, né, pegar empréstimo, fazer uma alocação eficiente de recursos, como foi o caso do Banco do Brasil crescendo carteira de crédito, a Itaúsa também com a compra da XP, e tudo isso vai gerando um valor gigantesco a longo prazo para o investidor, permitindo um fluxo crescente de renda muito mais intenso do que com os fundos imobiliários, né? Então os fundos imobiliários, para crescer, eles dependem de emitir mais cotas ao mercado e o dividend yield tende a não crescer tanto a longo prazo, né? Ele cresce corrigido praticamente ali pela inflação. Dificilmente você vai ver uma explosão de crescimento no dividend yield como você vê com as ações a longo prazo, principalmente ações de setores perenes e de empresas já bem consolidadas, né? Pega um exemplo aqui da CEMIG. A CEMIG ela tem a capacidade de pegar empréstimos baratos junto a bancos de fomento, né? Então ela consegue emitir uma dívida a uma taxa de juros extremamente baixa, pegar esse recurso e investir em projetos com altas taxas de retorno, né? Sem que para isso seja necessário que o acionista coloque mais dinheiro na empresa. Então ela tem um certo nível de autonomia, trabalhando bem com a sua alavancagem. E além disso, as ações têm vários fatores de remuneração, né? Como as bonificações, o follow-on que você pode participar eventualmente e também os programas de recompra de ações, né? Então a Itaúsa fez diversas recompras, reduzindo o número de ações em circulação do mercado e beneficiando muito aquele investidor que fica comprado a longuíssimo prazo no ativo. Eu já mostrei isso para vocês algumas vezes, né? Então o pensamento do investidor de longo prazo tem que ser sempre acumular bons ativos. Olhar um pouco aqui para a margem de
segurança na hora de aportar, ser beneficiado por algumas bonificações e reinvestir os dividendos nos momentos corretos, né? Então não é porque a Itaúsa vai me pagar um excelente dividendo em 2025 que eu vou reinvestir esses dividendos na própria ação. Não, eu vou fazer uma alocação mais eficiente de recursos, procurando a melhor oportunidade, né? Buscando algumas assimetrias no mercado, que o mercado sempre apresenta para nós. Se você gostou desse vídeo, deixa para mim um comentário pedindo análise de uma ação fora do radar. Eu vou trazer ainda essa semana para o comentário com mais curtidas. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.